jubileu. Quem está terminando o mês não apenas sabendo, conhecendo mais sobre o jubileu, mas vivendo esse tempo de jubileu sobre a sua vida aí. Amém? Pastor, mas é difícil? Difícil nada. É fácil quando a gente pede para que o Espírito traga luz, traga entendimento, revelação, clareza. Você sabia que a Bíblia é o único livro que, quando a gente lê, o autor está presente com a gente? Então não deixa nem fechada e muito menos aberta no Salmo 91 lá na tua sala, né? Já está até amarelinha a página. Não, pastor, mas não é bom, é o Salmo de proteção, né? Isso é superstição, é crendice. Mais importante que estar com a Bíblia aberta no Salmo 91 é você viver a proteção do Deus do Salmo 91. Amém? Acha aí, Marcos, tu já está fazendo escola bíblica, pô. Teu aluno está aí do lado ali, o Jonathan não quer abrir para ti. Está ali o teu companheiro de abertura de Bíblia. Por ali. Lucas 4, do 16, verso 16 ao 21. Esse é o nosso texto base. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje, right now, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Feche os teus olhos novamente. Paizinho, nós queremos pedir a sabedoria do Espírito Santo, a revelação do Espírito, a clareza, a luz da Tua Palavra, para que saiamos daqui, Senhor, ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu a Cristo, para vivenciar e experimentar o ano, o tempo favorável da graça, da generosidade, da bondade de Deus, por meio do que Cristo pagou o preço, por meio do sacrifício suficiente do teu Filho na cruz do Calvário. Que toda religiosidade seja denunciada, desmascarada, todo legalismo seja quebrado e desfeito da nossa vida, mas sejamos soltos e livres para viver a verdadeira vida abençoada, liberta, transformada do relacionamento e da intimidade com o teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, por meio da sua sagrada Escritura e da unção do teu Espírito. Unge e usa a minha vida para ser o porta-voz, o mensageiro, nessa noite na tua casa, Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Mês de outubro,
Foi um mês muito abençoado por Deus. Eu creio que para você também, porque para mim foi. Não só porque eu viajei para El Salvador, mas por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E às vezes a gente quer só olhar para as coisas grandes e esquece que também nas pequenas, nos detalhes do nosso dia a dia, Ele se faz presente. Amém? Por isso que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que vão agradecê-lo de todo o seu coração. E nós aprendemos no decorrer desse mês a respeito do jubileu, e que na época da antiga aliança, do Antigo Testamento, da época de Moisés e do povo hebreu, do povo judeu, o Senhor instituiu sobre o seu povo o ano do jubileu, que acontecia, Samuel, de 50 em 50 anos, dentro de um ciclo de tempo, aonde Deus orientou o povo a trabalhar 6 anos e descansar no 7º ano, que nós conhecemos como o ano Você só mexe a cabecinha, né? O ano sabático, aonde o povo precisava aprender a descansar em Deus, porque a própria terra precisava descansar, e Deus produziria e traria os frutos da terra naquele ano, para que eles pudessem ser alimentados e providos pelo próprio Deus. Então, trabalhava 6 e descansava no 7º. E quando fechava esse ciclo 7 vezes, então daria 7 vezes 7, que fechava 49 anos. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Pode ler lá, Levítico capítulo 25, como nosso tempo aqui é curto, você anote aí e dê uma revisada em casa. Levítico 25 vai falar tudo isso que eu estou falando para você aqui na introdução da mensagem nessa noite. E aí no 50º ano, era o ano do jubileu. Então, era para eles proclamarem, tocarem a trombeta, naquela época era o chifre do cordeiro, do carneiro. Ô Frank, a técnica aí, procura aí o som da trombeta. E quando os homens tocassem a trombeta e proclamassem: povo de Israel, esse é o ano do jubileu. Cadê a trombeta? Tá, é mais que uma vaca mimosa. Mumu para ti também. A técnica falhou. Combinamos antes do culto, mas estou brincando, só boto eles em roubado. O povo saberia que aquele ano era o ano do jubileu. E naquele ano, todo mundo que estava endividado, estava escravo. Olha. Então, quando tocava a trombeta, era anunciado o ano do jubileu. Então, se você tivesse perdido terras, casas, por causa das suas dívidas, você seria restituído, você tornaria a ter os teus filhos que foram vendidos para os credores. Era como se desse uma zerada. Sabe quando caduca os 5 anos o teu nome no Serasa? Que tira do SPC, você pode fazer uns carnezinhos novos na C&A, Renner, Magazine Luiza, Magalu e por aí vai. Dava uma zerada. E Deus estava dizendo: eu estou zerando a vida de vocês para vocês recomeçarem, zerarem, começarem tudo de novo. Só que aquilo que acontecia fisicamente, materialmente para eles, obviamente que era apenas um simbolismo
era algo que beneficiava o povo daquela época, mas que já estava simbolizando e apontando para aquilo que Jesus manifestaria para a nossa vida nos dias de hoje. Eu quero que você entenda essa importância aqui. Porque quando Jesus inicia o seu ministério, ele vai para o deserto, fica 40 dias de jejum, é tentado por Satanás, vence Satanás através da palavra e ele sai do deserto cheio do poder do Espírito, vai para Nazaré, abre a Bíblia lá em Isaías, lê exatamente Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar, para anunciar as boas novas, para libertar os cativos e tal. E aí ele diz no final, né? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano da sua graça, o ano do seu favor, ou seja, o ano do jubileu. Fecha o livro, senta, o povo fica olhando para ele e ele diz assim: hoje se cumpriu o que estava escrito em Isaías. Então, hoje nós não precisamos mais esperar um tempo de 50 anos para viver a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus e o jubileu de Deus para as nossas vidas, essa alegria, essa restauração, esse perdão, essa restituição, essa libertação, essa salvação, tudo isso implica em crermos no que Jesus fez por nós há mais de 2000 anos atrás na cruz. Você precisa crer nessa verdade. Por que Jesus leu Isaías 61? Porque o profeta Isaías era um profeta messiânico, ou seja, ele profetizou e declarou a respeito do Messias, ou seja, da própria pessoa de Jesus. E eu queria ler com você, porque é curto, para você ter um embasamento maior. Isaías 61, bota na tela, Frank. Olha o que Messias diz, muitos anos antes de Jesus nascer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a porem sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Verso 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei o quê? Aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como o quê? Família bendita do Senhor, regozijar-me-ei muito
no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Não é o jubileu? Não é a mudança de sorte? Não é a manifestação do Salvador sobre os que estavam perdidos, arruinados, escravizados e destruídos? Sim ou não? Por isso que o nome dele é Jesus Cristo. Jesus significa Salvador, mas Cristo é ungido, é o Messias, foi o escolhido para salvar a humanidade, não só o povo de Israel. Muitos judeus já estão crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Outros ainda estão esperando um outro Messias. Mas o Messias já veio há mais de 2000 anos atrás. Amém? E quando nós cremos nele, quando nós temos a nossa liberdade de escolha e de decisão que Deus deu a cada um de nós pelo seu grande e infinito amor, vai fazer toda a diferença em crer ou não crer. A religião quer que você continue fazendo, mas Deus está nos ensinando que nós temos aqui crer. O justo viverá pela fé. Não é pelo que ele faz, pelo que realiza. Quantas horas de oração? Não, eu sou mais crente que você, eu sou mais espiritual que você, eu jejuo mais que você, eu subo mais um monte que você, então eu sou mais abençoado que você. Isso é papo de quem não tem relacionamento com Deus, isso é papo com quem tem religião. Porque para Deus não existe oração bonita e oração feia, não existe oração forte e oração fraca. Existe falar com o Pai. E o povo está custando para entender essas coisas tão simples e fáceis, por quê? Primeira João 5, 4 e 5. Lá no final da Bíblia, seu Marco. Ajuda ele aí, Jonas. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o dólar. Não? Libras esterlinas, também não. Euro, também não. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então não é uma fé em mim, não é uma fé em outros. É a fé em Cristo, é a fé no que Ele fez por mim no Calvário. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que você estava preso, a boa notícia é que você estava debaixo de maldição, a boa notícia é que tu estava morto. Pastor, mas isso não é boa notícia. A boa notícia é que Ele morreu para te ressuscitar, para te perdoar, para te libertar, para te abençoar, para te fazer uma nova criatura. Tá, mas o que eu preciso fazer? Nada. Ele fez tudo. Não é uma boa notícia? Toca a trombeta aí, ô da técnica. Imagina, tu tá lá escravo, endividado, debaixo de maldição, de dor, comendo o pão que o diabo amassou, de repente é jubileu. Daqui a pouco tu começa a escutar uma trombeta do nada. Tem um delayzinho porque é distante, entendeu?
Mas vai tocar, é jubileu, é hoje. Ó, isso. O tocador, o tocador deu pau lá no tocador. Mas quando a trombeta era tocada no Antigo Testamento, o povo sabia. Uai, que jubileu, graças a Deus. Vou voltar para casa, vou voltar para minha família. Não vou dever mais nada. Zerou. Estou em paz. Yes. É jubileu. A palavra jubileu vem de júbilo. Sabe o que é júbilo? Uma intensa alegria. Um regozijo é mais do que alegria. Você... melhor do que você ganhar no Big Brother. Muito melhor do que você ganhar na Mega Sena acumulada de final de ano, milhões. Porque Jesus é o nosso jubileu. Mas Deus é tão bom que Ele não impõe isso para ninguém. Deus é tão bom que Ele diz assim, ó, você que escolhe, você que decide. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus estava dizendo para o povo dele naquela época, gente, olha, eu peguei o céu e a terra por testemunha. Eu estou dando a livre escolha para vocês. Vocês querem a bênção e a vida ou vocês escolhem a maldição e a morte? O poder de decisão é de vocês. Vocês querem jubileu? Vocês querem Cristo? Ou vocês querem o pecado e a morte? Vocês podem escolher. Não vou amarrar vocês na igreja. Tanto é que ele sempre convida. Vinde a mim. Todo mundo vai para ele? Infelizmente não. Outras fazem outras escolhas. Mas quando nós escolhemos a Cristo, o próprio profeta messiânico fala lá no capítulo 3, versículo 10. Isaías 3:10, abre aí. Volta lá em Isaías. Isaías 3:10. Dizei aos justos, ou seja, aqueles que têm fé em Jesus, que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações, ou seja, das suas decisões, das suas escolhas. Hoje você tinha uma escolha, ficar em casa ou vir no culto. Você fez a melhor escolha. Diga, eu vou no culto receber unção e oração. Podia ter ficado em casa vendo o jogo do Flamengo, o jogo do quem joga mais hoje. Botafogo, né? Tem Libertador. O pastor também sabe de tudo. Ou quiser ficar em casa vendo novela da Rede Globo para se estribuchar. E por aí vai. A escolha é sua. Ou podia ter ficado trabalhando também. Mas diga ao justo, tudo te irá bem, porque você vai comer, se alimentar, se beneficiar das tuas ações, das tuas atitudes, da tua fé, de aprender
a descansar no que Cristo fez. Que uma das características do jubileu era o descanso. E o povo judeu, o povo de Israel, tinha dificuldade de aprender a descansar no ano sabático. Rapaz, se a terra não produzir, vou passar fome, eu não, vou trabalhar no 7º ano. E assim as pessoas fazem. Elas continuam olhando para elas e para a performance delas, do que olharem para Cristo, que Ele realizou na cruz, que foi suficiente. As pessoas querem acreditar que elas serão salvas e terão vida eterna, porque elas são boazinhas. Eu não matei ninguém, eu não roubei, eu sou uma pessoa boa. Eu vou para o céu. E ninguém vai para o céu porque é boazinha, gente. A gente vai para o céu porque Cristo morreu pelos nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justiça. Então, se hoje eu tenho a certeza da salvação, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus pagou um preço que era impagável no Calvário. Por isso eu sou abençoado. Porque tudo que era ruim meu, Jesus levou na cruz. Você está entendendo? Então, quando ele declarou lá em João 19:30, Frank, bota para nós, está consumado, e morreu, ele estava dizendo, toda a dívida do André, eu paguei. Não deve mais nada. E tudo que é meu, eu ainda dou para ele de quebra. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, tetelestai, que significa a dívida está paga, está quitada, tu não deve mais nada. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, quando Deus hoje olha para nós, Deus que é santo, Deus que é justo, Deus que é reto, Deus que não tem pecado, quando Ele olha para nós, que cremos no que Jesus fez por nós e descansamos do amor dEle por nós, Ele vai enxergar não os nossos pecados e defeitos, Ele vai enxergar Jesus, o próprio Filho dEle, o sacrifício dEle. E aí Ele vai nos absolver, Ele vai dizer, você está justo. Você está inocente, você não tem mais culpa, fique em paz. Vai viver o jubileu todos os dias. Deus tirou o luto, colocou vestes de alegria. Por isso que aqui na Ohana eu insisto em dizer para os meus meninos e meninas do louvor, nosso louvor tem que ser de celebração, de alegria, não pode ser um louvor com tons que bota para baixo, tem que ser um louvor de tons que bota para cima. Por isso que Deus está trazendo guitarrista, baixista, tecladista, para que a gente faça uma santa e linda, não vou dizer bagunça, mas celebração a Cristo. Ele ressuscitou, Ele zerou a nossa dívida, gente. Todo dia Ele nos dá uma folha em branco, ó, escreve, tu escolhe. Quer escrever uma história de vida e alegria e vitória, ou tu quer escrever uma história de morte, depressão, dor e sofrimento? Tu que escolhe. Deus é tão bondoso e amoroso que Ele ainda nos dá, Ele não vai pegar ninguém à força para viver vitória. Como diz o Manezinho, se queres, queres, se não queres, diz. Vamos dar-lhe. Porque se você não for dar, dá licença. Amém? Amém? E hoje nós iremos ungir você para viver esse tempo de Cristo, esse tempo de jubileu, de alegria no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida financeira, profissional, na tua vida sentimental. Você que tem lutado contra a depressão, Deus quer que você seja uma pessoa alegre, uma pessoa de bem com a vida, que as pessoas... Ah, mas ele está cantando de novo. Está cantando de novo.
Porque Deus já mudou a nossa sorte. Isaías capítulo 10, verso 27. Você está entendendo o que é jubileu hoje para nós? É hoje. A gente não precisa esperar 50 anos. Eu estou com 28 anos. Imagina se eu esperar 50 anos para ver o favor de Deus, ainda ter mais 22 pela frente. O que está rindo, César? Eu já fiz 28. Faz uns anos atrás, mas eu tenho 28. Esse cabelo parafinado aqui foi o sol de El Salvador. 32 graus Celsius. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da, aqui nessa versão está dizendo gordura, mas tem uma versão que diz assim, ó, por causa da unção. Do poder do Espírito sobre as nossas vidas. Lembra o que Jesus falou? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ou seja, poder de Deus para realizar. Poder de Deus para viver o jubileu. Primeira João 2,20. E aí nós vamos orar e ungir você. 1 João, não é João, é lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 2,20. Acharam? E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vai para o 27 agora. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, Cristo, como também ela, a unção, vos ensinou. Amém? A mesma unção do Espírito derramada sobre a vida de Cristo está sobre nós. Por isso que Jesus falou lá em João 14: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o jubileu não começa de fora para dentro, mas o verdadeiro jubileu começa de dentro para fora. E aí, quando eu recebo essa boa notícia do que Cristo fez por mim, eu não vou me calar. Eu vou proclamar, eu vou tocar a trombeta, eu vou anunciar para outras pessoas o que Cristo fez por mim, vai fazer por ela também. Vai restaurar, vai recomeçar, vai trazer renascimento, vai trazer vida nova, vai trazer cura, libertação, transformação, perdão, libertação. Essa é a boa notícia, gente. Tem gente que se enrola por não receber a unção para entender isso. Que Deus te dê unção para você entender como eu entendi, tenho vivido um evangelho fácil, simples. Como eu falei domingo, quando eu estava surfando lá na Punta Mango, em El Salvador, veio
um gringo, não sei se era americano ou israelense, que tinha um pessoal de fora surfando lá também. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse: o sorriso no teu rosto está muito bonito nessa manhã. Eu falei: oh, thank you. É só o que eu sei falar inglês. Mas eu entendi que ele estava falando sobre o meu semblante. Não é porque eu estava surfando altas ondas num paraíso, mas é porque o meu coração estava cheio de gratidão e alegria de Jesus Cristo. Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto estava brilhando, os olhos brilhando e focados. Tu está diferente de todo mundo que está aqui dentro dessa água. Eu falava, todo mundo falava castelhano, falava em gringo, falava em português. E eu berrava na onda dos outros, falava: uhul, que onda, brother, dale, oh, beautiful. E falava com o gringo, e o gringo não entende o português, não habla em português. Eu falei: Deus te abençoe. Porque eu estava jubiloso. É muito mais do que estar alegre. Que você possa viver o júbilo do Senhor intensamente, porque você entende o que Cristo fez por você naquela cruz, quando Ele disse: está consumado. Tu nunca mais vai viver doença, tu nunca mais vai viver condenação, nunca mais vai viver culpa, nunca mais vai viver maldição, porque o Senhor pagou o preço.